Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar agora a segunda parte do vídeo sobre jejum. Se você não viu a primeira parte, então você volta e vai assistir a primeira parte do jejum, que é um vídeo muito interessante, foi só uma introdução a esse assunto. Agora sim eu queria entrar num estudo bíblico um pouco mais aprofundado. Eu vejo uma grande necessidade de se falar sobre jejum, até porque nós temos muitos ataques contra a prática do jejum, como se isso fosse um absurdo, né? E é lógico que nós sabemos que toda vez que alguém se levanta contra alguém que está buscando se santificar, buscando se aproximar de Deus, evidentemente essa doutrina não provém do Senhor. Então eu queria começar a falar sobre a questão do jejum. Em que relaciona o jejum, né? O jejum, evidentemente, é uma prática voluntária de abstinência alimentar, claro, com o propósito de fortalecimento espiritual. Isso não é algo que a pessoa faz simplesmente para passar fome, é para suportar tentações, é para que ele venha fortalecer a sua vida com Deus. Evidentemente, o Senhor vai estar acompanhando essa pessoa. A pessoa está jejuando e está orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre isso, tá? Bem, vou pegar a partir de alguns textos do Novo Testamento e queria trabalhar um evento interessante sobre pessoas antes de receber a nova aliança e depois de receber a nova aliança. Eu queria dar dois exemplos aqui de santos homens e mulheres de Deus que tinham uma vida dedicada ao jejum. O primeiro caso está em Lucas, capítulo 2, no verso 36. Diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em idade, né? E que vivera com seu marido 7 anos, que se casara. Então, e que era viúva de 84 anos. Olha, ela era idosa e ainda assim ela jejuava. 84 anos. Esta não deixava o templo, o templo ainda estava de pé, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a prática da adoração. O que é adoração? Às vezes nós reduzimos a adoração a um cântico, a uma música, a adoração. Mas ela permanecia, adorava noite e dia em jejuns e orações. Então, esse é um exemplo. Nós temos aqui, então, Ana, é uma profetisa, né? Ana, da tribo de Aser, ela estava ali noite e dia adorando a Deus com jejuns e oração. Logo, jejum é uma forma de adorar a Deus, ok? O outro texto está em Atos, capítulo 10, no verso 30. Tem um detalhe interessante nesse verso, que ele pode passar batido aos seus olhos quando você está fazendo a leitura, e eu quero chamar atenção para isso. Eu vou fazer a primeira leitura na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, tá ok? É uma tradução que eu gosto muito para estudo bíblico. Para leitura, ela é uma Bíblia, a Almeida Corrigida e Fiel, e a Almeida Revista e Corrigida são as duas que eu mais utilizo. Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida e Fiel. São as que eu considero as melhores traduções para estudo bíblico. Vamos lá, também tem a King James 1611. Não é a King James atualizada, não é essa. Eu não estou indicando essa, a tal da KJA. Não, é a King James 1611, tá ok? Que eu acho que é BKJ, a sigla dela, se eu não me engano. Mas vamos lá. A Almeida Corrigida e Fiel, ela traz uma tradução excelente nesse verso de Atos 10, verso 30. Diz assim: disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9ª. Quer dizer, Cornélio está dizendo, eu estava jejuando e orando, certo? Quando a gente pega a Almeida Revista Atualizada e um monte de outras versões mais recentes, não vai aparecer a palavra jejum, tá? O que vai aparecer aqui? Eu vou ler a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: respondendo-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que eu, por volta dessa hora, estava observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão desses resplandecente. Ok. Olha que interessante. Aqui nessa versão, ao invés de deixar claro que ele estava jejuando, diz que ele estava observando.
mas a palavra no original é jejum, tá certo? Então, eu queria só chamar atenção para isso, porque às vezes eu vou citar um verso aqui, você vai falar assim, ah, mas esse verso não está falando de jejum, e está sim, tudo bem? Lembrando, eu indiquei para leitura e mesmo assim fiz várias ponderações a Nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais recente da Almeida Revista Atualizada. Porém, para ficar claro, se você quer fazer estudo bíblico, eu indico ainda a Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Corrigida e Fiel. Uma versão diferente dessa seria a King James 1611. Para leitura, ou seja, para você fazer uma leitura, não é um estudo bíblico aprofundado, seria para você fazer uma leitura para compreensão mais fácil do texto, Nova Almeida Atualizada, mas com várias ponderações que eu fiz no vídeo, tá ok? Vamos lá. Eu vou deixar esse vídeo em numa descrição ou num card aqui, eu vou deixar debaixo nos comentários, né? Para você saber sobre essa Bíblia Nova Almeida Atualizada. Vamos lá. Um texto que eu acho muito interessante está em Mateus 6, tá? Então a questão toda é o seguinte, você observa que se os santos homens e mulheres de Deus, como é o caso de Ana ou de Cornélio, eles tinham prática do jejum, tinham sua vida dedicada ao jejum, os fariseus, naturalmente, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar parecer serem homens de Deus e mulheres de Deus, evidentemente. Então, eles buscavam o reconhecimento das pessoas ao demonstrar uma exterioridade de santidade, tá? Então, eles queriam fazer uma exposição das suas ações, demonstrando o seu jejum. E aí, Mateus capítulo 6, verso 1, Jesus fala assim, guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. De outro modo, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Então, Jesus está falando assim, guardai-vos, ou seja, não faça isso. Né? Guardai de exercer vossa justiça diante dos homens com o objetivo de serem vistos por eles. Então, nenhum tipo de coisa que a gente faz para Deus deve ser feita com o propósito de ser visto pelas outras pessoas. E aí, nesse capítulo, Jesus não vai falar apenas do jejum, mas vai falar também do jejum. Ele vai falar da oração, ele vai falar da oferta, da esmola, né? Ele vai falar de um monte de outras coisas e fala, não façam isso para serem vistos. Por exemplo, se você dá esmola, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz, porque senão você já recebeu o seu galardão. Então, os fariseus, eles tinham mania de ostentar as suas ofertas, as suas esmolas, né? O dízimo do entre comia hortelã. Eles tinham o costume de ostentar, inclusive, o jejum. Tá ok? Então, você vai ver um exemplo aqui em Lucas 18, verso 11, que fala do caso de um fariseu que orava de si mesmo para si mesmo. Quer dizer, ele não orava para Deus. O objetivo dele, final, não era alcançar o coração de Deus. Era alcançar o quê? Status. Então, olha que interessante. Ele dizia assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Um fariseu orava de si mesmo para si mesmo. Irmãos, tem pessoas que fazem jejum dessa forma. Eles oram dessa forma. Eles contribuem dessa forma. Ou seja, eles não estão fazendo para Deus, eles estão fazendo para status. É como aquelas pessoas que ajudam outras e vai lá e tira uma selfie para mostrar, aí ó, fulaninho está passando necessidade, eu estou ajudando. Isso aí, Deus não agrada dessas coisas, tá certo? E nem do jejum quando você fica o tempo todo. Ah, não, eu estou no propósito e aquela coisa toda. Vamos lá. Mas o jejum é citado nas Escrituras para várias outras situações. E aí eu queria chamar a atenção para você, por exemplo, para pedir socorro. Né? Segundo Crônicas, capítulo 2, 3º verso, você vai ver que o pessoal de Moabe e Amon estavam para invadir, né, o território de Israel. E aí diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Olha para você ver. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha que coisa mais interessante.
Josafá, o rei, teve medo e se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum a todo o Judá. Então, ele como líder daquele povo, ele chamou eles para jejuar e todos estavam jejuando. É claro que todos eles sabiam que eles estavam jejuando. É óbvio, isso aqui não tem como falar assim, mas aí não era para ser oculto, mas aqui é um evento que está ocorrendo de toda a comunidade jejuar junto, tá ok? É um caso, por exemplo, se uma congregação resolve jejuar em prol da cura de um irmão, ok? É diferente eu estar jejuando no meu particular com Deus e ficar tentando demonstrar para você o tempo todo que eu estou jejuando. Então, para pedir socorro a Deus. Outro exemplo, para buscar a cura de uma doença. Davi sabia, por exemplo, né, que uma das formas de pedir socorro a Deus para que as pessoas pudessem ser curadas seria exatamente fazer jejum. Por exemplo, segundo Samuel 12, do verso 15 ao 23, você vai ver que a criança ali ela estava ferida, estava doente, e Davi então se põe a jejuar, né? E ele passa ali muitos e muitos dias, 7 dias, Davi estava jejuando com a boca no pó, literalmente com a boca no pó. E aí, Davi estava lá deitado e tal, todo sujo, e estava todo se humilhando diante de Deus, porém, né, ele não iria forçar Deus mudar aquela sentença. Não é o caso de uma doença simples, mas isso demonstra que Davi sabia a receita para buscar a cura de uma doença. Outra situação que nós devemos jejuar, clamar a Deus contra uma ameaça de morte. Esse exemplo aqui a gente vai ver em Ester, capítulo 4. Olha o que acontece. No verso 1, diz assim, quando soube Mordecai, ou talvez na sua Bíblia está Mardoqueu, tudo o que havia se passado, olha o que ele fez. Rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Imagina, esse homem saiu clamando, gritando mesmo na cidade. E chegou até a porta do rei. Por quê? Ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Ester, que é a rainha, e os eunucos, e fizeram-nas saber com o que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Claro, por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados de morte, então ele veste essa roupa de saco, sai clamando e vão fazer o quê? Vão jejuar, pedir a Deus o socorro contra essa ameaça de morte. Tá ok? Outro motivo de nós fazermos jejum, para a tarefa aqui, para uma tarefa difícil e também para pedir proteção de Deus. Um exemplo desse aqui está aqui em Esdras, né? Capítulo 8, verso 21. Olha que interessante esse jejum. Ele diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos. Para que o jejum? Para nos humilharmos perante o nosso Deus. Aí você pensa assim, mas para que eu tenho que me humilhar diante de Deus? Ora, a Bíblia fala, humilhar diante da potente mão do Senhor, né? Então, para nos humilharmos, apregoei o jejum. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Vou pedir para que a viagem fosse boa, certo? Porque aí ele fala assim, para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. Ele pediu proteção para eles, para os adultos, para as crianças e para todos os seus bens. Isso inclui os semoventes, que seriam os gados, seriam todos os bens que eles estavam carregando para que eles não fossem saqueados durante a trajetória para chegar no território de Judá. E ele diz o porquê. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. E por que ele teve vergonha? Porque já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos
e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Glória a Deus. Porque quando ele estava diante do rei, ele falou assim com o rei: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem dele, mas a sua força e ira contra todos que o abandonam. Então ele diz no verso anterior, no verso 22, que ele teve vergonha de pedir ao rei exército para guardar eles no caminho, porque ele já tinha falado que Deus guardaria eles no caminho. Então o que ele faz? Agora ele clama a Deus para que Deus cumpra isso que eles tinham dito diante do rei, né? Então ele fala: pregoei um jejum para nos humilharmos, para pedir para Deus guardar a nossa viagem, né? E seria bom você pensar nisso, né? Então vamos lá. Outro motivo de jejum na Bíblia, para buscar orientação, né? Eu vou pegar aqui Juízes 20, no verso 26. Diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Nesse caso aqui, eles estavam buscando orientação devido a uma guerra que estava acontecendo com Benjamim, com a tribo de Benjamim. Precisavam mesmo de orientação do Senhor. Então, se você precisa de orientação, jejua ao Senhor, se humilha diante do Senhor e Ele vai te responder. Outro motivo de jejum muito importante para confissão de pecados e demonstração de arrependimento. Ah, Deus já conhece meu coração, eu não preciso, então você não precisa nem de orar, porque antes de você falar, ele já sabe o que está falando, que você vai falar. Entende que esse tipo de argumentação é de gente preguiçosa que não quer fazer as coisas? Então, vamos lá. Confissão de pecado e arrependimento. 1 Samuel, capítulo 7, verso 6, diz assim: congregaram-se em Mispa, algumas traduções está Mispá, ok? Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Quando fala que tiraram água e derramaram perante o Senhor, é uma oferta de libação, como algo semelhante ao que Davi faz quando os seus valentes, os valentes de Davi, eles vão até Betel e tiram água, né, da porta da cidade. Davi só desejou, falou assim: que me dera beber da água que está na porta da cidade de Betel. E aí, o que acontece? Os valentes vão lá e pegam a água da cidade e traz para eles. Só que eles arriscaram a vida só para pegar a água. Davi fala assim: olha, eu jamais vou fazer isso. Eu não vou beber essa água que custou praticamente o sangue desses homens. Então o que ele faz? Ele derrama aquela água diante do Senhor, oferecendo ao Senhor como uma oferta de libação. É o que está acontecendo aqui. E eles falam assim: e jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Então veja bem, eles jejuaram confessando os seus pecados, demonstrando arrependimento, ou seja, claro, se humilhando diante do Senhor porque eles haviam pecado, né? Esse é um dos motivos, confissão de pecado e arrependimento. Nós temos também 1 Reis, capítulo 21, no verso 27 ao 29. Olha para você ver que interessante esse jejum de arrependimento aqui e como Deus respondeu a essa pessoa. Não se assuste com o nome dele, Acabe. E tendo Acabe ouvindo, isso, aquele rei maligno, esposo da Jezabel, né? Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Ele fez exatamente como Mardoqueu fez, o Mordecai, né? Então Acabe faz isso. Ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco, né? E aí ele jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Olha aí, o rei andando cabisbaixo, se humilhando diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Lembra do grande profeta Elias? O Senhor manda a palavra para Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha diante de mim? Você não percebeu, Elias, que Acabe está se humilhando diante de mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei o mal nos seus dias. Olha, Acabe conseguiu um favor de Deus, porque ele se humilhou diante do Senhor. Então, ele estava fazendo o quê? Se arrependendo, ele estava se humilhando diante do Senhor ali. E Deus ouviu, Deus respondeu aquilo que ele fez. Jonas 3, verso 5. Olha que interessante. Desculpa, Jonas não, João, né? João 3, verso 5. Aliás, Jonas, é bom eu lembrar de Jonas,
Porque no caso de Jonas, teve uma situação... Eu queria, na verdade, ler Jonas mesmo. Deixa eu pegar aqui Jonas 3, verso 5. Que fala assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha, chegou essa notícia ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, como fez Acabe, cobriu-se de pano de saco, se assentou em cinzas e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Qual o propósito do rei de Nínive? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de modo que não pereçamos. Viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus deixou de fazer o mal que havia dito que faria e não fez. Então veja bem, o rei de Nínive também alcançou a misericórdia do Senhor, porque ele se humilhou diante de Deus. Que coisa linda. Tá bom, irmão? Então, só para você entender, há muitas pessoas que falam, eu cometi um grande pecado. Então, que você dê uma grande demonstração de arrependimento diante do Senhor, tá? Vamos lá. Suportar outra coisa do jejum para você ter força? Parece que não, mas é assim. O jejum, ele trabalha a disciplina do seu eu interior, né? Não só a disciplina do seu corpo, mas também da sua alma, do seu espírito, das suas emoções, daquilo que a gente chamaria do seu coração, da sua mente e coração. Para você suportar a dor do luto, 1 Samuel 31, verso 13. Diz assim, tomaram-lhe os ossos e sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Isso aí era uma demonstração de luto também. 2 Samuel 1,12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jejuando, né? Mas eles estavam chorando por causa de Saul, por causa da perda que eles tiveram ali. Então, para eles suportarem a dor desse luto, eles fizeram isso. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 12. Então os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo dos filhos, e trouxeram a Jabes, sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Já tinha lido esse texto que está, se não me engano, 1 Samuel, né? Outro propósito do jejum para você tomar decisões importantes sobre o povo de Deus, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos em Esther, capítulo 9, verso 31 e 32. Diz assim, para confirmar esses dias de Purim, que é uma das festividades que passou a ocorrer, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento. E o mandato de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, o que eles estão jejuando aqui? Por causa dessa decisão importante que envolveria todo o povo de Deus ali. Irmãos, se todo obreiro que estiver me ouvindo aqui entender isso, que na hora de tomar decisões importantes, se ele jejuar antes, pedir a Deus orientação, né, como eu falei no vídeo anterior, durante o jejum você cessa as ansiedades da sua mente e foca a sua mente no Senhor para ouvir ao Senhor, né? Isso vai ser muito bom. Para separar obreiros ao ministério, Atos 13, 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Sim, no Novo Testamento existem profetas, além dos mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca,
seria ali uma espécie de companheiro, educador, né? E Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo diz, separai para mim, né? Agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí o Espírito Santo fala isso com eles, porque eles estavam jejuando já, né? Então, depois que o Espírito Santo fala isso, diz assim, então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então eles foram enviados assim, né? Então, para separar obreiros para o ministério, jejum, tá? Luta espiritual para expulsar demônios. Se você nunca teve experiência com essa área, então talvez você não vai entender nada do que eu estou dizendo. Mas se você já teve experiência nessa área, você vai entender tudo que eu vou falar. Veja bem, Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29. Eu vou ler Marcos 9, 29. Os dois textos falam a mesma coisa, né? Diz assim, respondeu-lhes, essa casta ou essa espécie de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tá ok? Um detalhe que muita gente passa batido, em Mateus 4:2 e Lucas 4:2, você vai ver que Jesus estava jejuando e durante aqueles 40 dias ele foi tentado, durante 40 dias. Ele não foi tentado só ao final dos 40 dias, não. Durante 40 dias ele foi tentado. E aquelas 3 tentações últimas que a gente lê ali são as finais, tá? Então, o jejum também é para você suportar períodos de investida do inimigo de tentações contra a sua vida. Tá? Se você orar e jejuar, você vence qualquer tentação. Pode ter certeza. O jejum não é uma prática isolada, mas ela está associada com a oração. Você percebeu que o tempo todo que nós estamos falando de jejum, também está falando de oração? Então, você vê que Marcos 9, 29 fala, essa casta não sai, esse tipo de demônio não sai a não ser por meio de oração e jejum, né? Também meditação. Eu vou ler aqui que 9, eu vou ler 9. Eu vou ler assim, Atos 9, verso 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Ele tinha acabado de ter uma experiência com Deus. Jesus apareceu para ele, lembra naquele caminho? Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Então, quando Paulo ficou esses 3 dias sem comer e sem beber, não foi porque ele simplesmente queria passar fome ou queria ficar com sede. Ele estava orando, ou seja, ele estava jejuando, pedindo a Deus, meditando e pedindo a Deus, né? E aí o Senhor envia Ananias. Serviço também, né? Nós vamos ter aqui em Atos, capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, né? Separai-me. Então, para o serviço da obra do Senhor, jejum, confissão de pecados e leitura da Bíblia. Aí nós vamos ter lá um texto aqui em Neemias 9, verso 1, 2, 3 e 4. Diz assim, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e panos de saco e traziam terra sobre si. No Oriente Médio isso era um costume muito grande para demonstrar a tristeza, para se humilhar, né? E aí fala assim, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia, e a outra 4 parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Olha que coisa! Aí vai citar os nomes, Yeshua, né? Esse nome aqui, se eu não me engano, é o nome de Jesus mesmo, que está aparecendo aqui.
o primeiro, Jesua, né? Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puserem em pé no estrado dos levitas e clamarem em alta voz ao Senhor seu Deus. Ou seja, eles estavam, como fala no verso 1, a juntar os filhos de Israel com jejum. Uma quarta parte do dia eles leram a lei do Senhor, entenderam em que eles estavam errando, e a outra quarta parte eles fizeram o quê? Se arrependeram, fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Então, confissão de pecados e leitura da Bíblia, o jejum teve essa utilidade. O jejum, ele é útil para muitas coisas. Ele é ordenado no Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, Joel, capítulo 1, verso 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Então ele está aqui sendo ordenado no Antigo Testamento. Você vai ver assim que ele é pressuposto no Novo Testamento por Jesus. Vai falar ali, por exemplo, sobre o texto de Mateus 9, do 14 ao 15, onde eles falam assim: os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e por que os seus discípulos não estão jejuando? E Jesus fala: olha, como é que eles podem jejuar se o noivo está com eles? Mas vai chegar uma hora, aí dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo e eles vão jejuar, né? E aí em Marcos 2 também vai acontecer isso, essa mesma pergunta, né? Marcos 2, 18 ao 20, tá? Se eu não me engano, esse texto também vai aparecer em Lucas. Isso, Lucas 5 vai aparecer isso aí, do 33 ao 35. Você vai ver o jejum sendo praticado no Novo Testamento, primeiro quando Jesus dá as orientações acerca do jejum. Mateus 6, do verso 16 ao 18, fala assim: quando jejuares, aí algumas pessoas maliciosamente, malignamente, dizem assim, Jesus não disse para jejuar, Jesus disse quando jejuares. Mas ele também falou assim, quando orares, quer dizer que não é para orar? Quando jejuares, não vos mostreis contristados, entristecidos, cara batida, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o propósito de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ou você, que eu estou ensinando agora, Jesus dizendo, você que eu estou ensinando agora, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, vai lá, lava o seu rosto, pintia o seu cabelo, nos dias de hoje, né? Vamos dizer assim, não fica com aquela cara amassada, aquele semblante decaído, para as pessoas te perguntarem, o que está acontecendo? Aí você fala, não, eu só estou jejuando. Ou então fala, nada não, estou num propósito, né? E aí, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Com qual propósito? Com qual propósito você tinha que fazer isso? Lavar o teu rosto e ungir a cabeça, né? Para não parecer que está jejuando. Por quê? Porque esse propósito aqui, geralmente, você poderia ungir a cabeça no momento de alegria. Unge a minha cabeça com óleo, né? É um momento de alegria, o meu cálice transborda, é um momento de alegria. Então ele está falando aqui, ó, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então você está vendo aqui outro motivo de jejum, já falei no Novo Testamento, separação de obreiros em Atos 13, Atos 14, você vai ver também no verso 23, e promovendo-lhes cada igreja eleição de presbíteros, depois, olha aí que você vê que interessante, ao mesmo princípio adotado em Atos 13, na separação de Barnabé e Paulo, agora vai ser dito aqui em Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, ou de bispos, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 7, 5. Não priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares ao jejum e à oração, e novamente vos ajuntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Um casal deveria jejuar, e é lógico, durante esse período de jejum não era para ter relações sexuais, falei disso
no vídeo passado. Só que, por incrível que pareça, algumas versões, como essa que eu estou lendo agora, não tem a palavra jejum, né? Então, infelizmente, algumas editoras atuais, tá? Elas têm preferido omitir a parte em 1 Coríntios 7,5, que está escrito ao jejum. Então, eu vou listar aqui para vocês algumas traduções que mantiveram o texto completo, a expressão completa, ao jejum e à oração. Olha, a Almeida Corrigida Fiel, tá? Eu conferi isso na versão 2011. Eu indico essa versão por um desses motivos. A King James Fiel, que é a KJ Fiel, né? A King James Fiel, Bíblia King James, chamada assim, 1611. Mas a King James, na versão inglesa, 1611, também tem isso, no original inglês, que é a tradução mais assim, como que eu diria, uma das mais elogiadas de toda a história, a Bíblia King James inglesa, de 1611, a Bíblia original tinha essa parte. A Bíblia Peshitta, que é traduzida a partir do Novo Testamento em aramaico, tem essa porção, tá? Se você tiver uma Bíblia Peshitta, confira para você ver. Uma Bíblia livre, baseada no texto Nestlé, 1904, ou Nestlé, né? Bíblia livre também é baseada no Textus Receptus, tem essa versão. A primeira livre é Livre N4 e a segunda é Livre TR, T de tatu, R de rato. A LTT 2018, Bíblia de Estudo LTT, também tem esse texto completo. E eu anotei aqui um texto grego onde consta essa expressão. Estou falando disso porque 1 Coríntios 7,5 fala assim sobre jejum e oração no caso do casal. Outro texto no Novo Testamento que encontramos jejum está aqui Paulo falando do seu sofrimento, das suas angústias, das suas lutas. E evidentemente ele fala de lutas físicas e espirituais. 2 Coríntios 6,5 ele fala nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade. Ou seja, Paulo está relatando o jejum aqui. Evidentemente não é que Paulo estava falando de passar fome, mas era de jejuar. 2 Coríntios 11, 27, ele fala de novo, em muitos trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns. Fome e sede é uma coisa, jejum é outra, é com um propósito. Tá vendo aí? Paulo jejuando. Pois é, então eu queria explicar um detalhe sobre quando fala Jesus unge sua cabeça com óleo, né? Geralmente as pessoas se ungiam com óleo, um azeite, né? Literalmente, durante períodos de vitórias e alegria. Por exemplo, no Salmo 23, verso 5, como eu havia citado, diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice, que representa alegria, transborda, né? Então é por isso que Jesus usa essa ideia de ungir a cabeça. Eclesiastes 9, 8. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Fique por isso, né? As pessoas, por isso não se uniam durante os períodos de aflição e jejum. Deixa eu ler esse texto aqui para mim entender o que eu estou lendo aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, chorou durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Então, por isso que Daniel não estava se ungindo. Eles não se ungiam durante período de aflição e período de jejum. Então, Daniel está deixando isso claro aqui, que ele estava jejuando, ele estava passando um período de aflição, e aí, no caso aqui, ele estava em jejum, no caso, tá? E aí, ele fala, eu não consegui comer nada. Se não me engano, é a visão que ele teve aqui, né? Foi isso mesmo, a visão. Palavra, o rei, grande conflito, de Beltesazar, né? Isso. Vamos lá.
Além de rasgar as suas vestes, jogar pó na cabeça, usar roupa de saco, deixar o cabelo despenteado, isso é uma das muitas práticas durante o jejum. Gênesis 37, verso 34 fala: Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Essa era uma das manias dele. Vocês vão ver aqui, ó, deles, né, no tempo. Levítico 10, verso 6. Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis, não era para bagunçar os seus cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Você vai ver sobre isso. Então, as pessoas, durante o período do jejum, eles não se ungiam, eles tinham mania de rasgar suas vestes, jogar pó na cabeça, usar roupa de saco, deitar sobre os sacos de pano de saco e deixar os cabelos despenteados. Outro costume que tinha também, você vai ver em Esdras, aliás, em Ester, né? Verso 9, capítulo 9, verso 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça. Isso é Esdras 9, 3. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Agora, olha para você ver que eu vou fechar aqui, porque eu sei que o vídeo já está enorme, não sei se deu para você acompanhar até aqui. Jesus nos orienta a fazer o jejum do modo mais discreto possível. Ele fala assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim ou com o propósito de não parecer aos homens que vocês estão jejuando. Não só o jejum, todo tipo de atividade que a gente tem no reino, seja para cantar, seja para pregar, seja para contribuir, seja para você dar uma esmola, seja o que orar, seja o que for, nada pode ser feito com um propósito de exibicionismo. Nada que a gente faz mostrando para os homens, estamos mostrando para Deus. Senão nós vamos ficar como aquele fariseu que orava de si mesmo, para si mesmo, né? E aí a Bíblia diz que subiu um fariseu e um publicano ao templo para orar, e o fariseu orava de si mesmo, para si mesmo, ostentando o seu jejum, os seus ofertas, seus dízimos e aquela coisa toda, toda a sua justiça. E o publicano falava assim, e ainda o fariseu falava assim, orava de si mesmo para si mesmo, falando assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, esse pecador inútil aí, né? Só que o publicano fala: Senhor, eu sou um pecador mesmo, eu sou miserável, não vale nada. Ele se humilhou diante de Deus e a Bíblia diz que aquele publicano desceu justificado. Então, quando a gente for fazer o jejum, coloca na sua cabeça, meu irmão, você tem um propósito de receber uma resposta de Deus. Então, pelo amor de Deus, não deixa o seu orgulho tomar a resposta de você. Não deixa. Você não pode receber esse galardão. O seu galardão é outro. Você tem um objetivo, você tem um foco. Se humilhar diante de Deus. Seja sincero, seja legítimo. Tá ok? Que Deus te abençoe. Um forte abraço se você conseguiu ver até aqui. Até o próximo estudo, se Deus quiser, tá?